Fala galera, hoje eu queria falar sobre a terceira temporada da série Fórmula 1, Nascidos para Correr. É uma série bem legal, eu já fiz a review da primeira temporada e da segunda. Foi para a terceira, né? Um documentário, no caso, que fala sobre alguns pilotos especificamente, algumas pistas, alguns acontecimentos, como o acidente do Grosjean, a vitória do Hamilton, a pandemia, a militância, né, que houve da parte do Hamilton por causa dos Estados Unidos e tal, por conta do movimento, acho que é Vidas Negras Importam, enfim, por causa dessas coisas, e tudo isso somou no documentário. Sempre teve, em todas as temporadas dessa série, sempre teve isso, mas esse foi um pouco mais forte, porque, claro, teve a pandemia, a Fórmula 1 ficou parada, se eu não me engano, 219 dias, foi muito tempo, a maior paralisação que já teve na história, desde 1950, foi a Fórmula 1 totalmente diferente, né? Mostrou muito da Ferrari, que a Ferrari não foi boa essa temporada, que o Leclerc e o Vettel sofreram muito no carro, falaram muito sobre as mudanças que tiveram, tanto como novas pistas, como pilotos que saíram, por exemplo, os dois pilotos da Haas que saíram, a saída do Ricardo, a saída do Vettel, novas equipes, que seria a AlphaTauri, a AlphaTauri não, a Alpine e a Aston Martin, que chegou, né, a saída então de outras equipes, a mudança da Williams, né, do comportamento lá do pessoal de dentro, que mudou também. Enfim, fala um monte de coisa bem interessante. É uma série muito interessante, muito bacana. Eu senti um pouco falta daquela de focar mais nos personagens, né? Só que, tipo, dá pra entender completamente, mas fazendo uma visão, tipo, de review, eu senti muita falta de um episódio focado num personagem que vai lá na vida pessoal da pessoa e tal, enfim. E como eu disse, dá pra entender, porque, né, a gente tá em Covid, não dá pra ficar indo na casa dos outros, não dá pra aglomerar, então dá pra entender, só que fez muita falta, porque no primeiro episódio, na primeira e na segunda temporada teve muito disso. Eles iam muito visitar a família do Gunther Steiner, do Christian Horner. Eu acho que visitaram a família do Toto Wolff, se eu não me engano, que são os, né, os diretores e tal, e também tiveram de pilotos. E dessa vez não teve muito, teve, mas não teve tanto assim. Se teve, foi bem pouco, então sente falta disso. Para mim, o melhor episódio, sem dúvida, foi o nono episódio, que fala sobre duas coisas específicas, que seria o acidente do Grosjean, e também a vitória, né, do Pérez, que aí acabou que ele foi para a Red Bull. Então o Pérez acabou que nas duas corridas, saque uma ele estava no pódio, aí faltando algumas voltas ele acabou que o carro quebrou, e na outra corrida ele acabou vencendo a primeira vitória dele depois de 190 GPs, então foi bem interessante isso. E o acidente do Grosjean, que deu o que falar, né? Ele quase morreu, então contou ele contando, né? A mulher dele ali também, as pessoas em volta, tal. Foi bem emocionante essa parte, para mim foi o melhor episódio, mas teve outros episódios também. É de lei não mostrar corrida por corrida, eles mostram mais o bastidores e mais sobre uma corrida específica, então não vai passando todas as corridas. Não falou sobre o circuito de Portugal, o circuito da Turquia, não falou sobre circuitos que não tiveram corrida, como na Ásia, no Brasil, no México, enfim. Falaram sobre corridas específicas, por exemplo, a vitória do Gasly foi específico e teve um episódio dedicado principalmente a isso. O desempenho do álbum, que foi bem ruim, tanto que ele acabou saindo, agora é piloto reserva da Red Bull, então teve essas coisas específicas e foi bem interessante. Cada episódio tem entre 38 a 40 minutos para cima, não é muito longo, são 10 episódios, dá para assistir em um dia. Eu assisti, eu acho que em 24 horas por aí. Eu comecei a assistir na sexta-feira de tarde, acabei no sábado de tarde, então dá para você pegar. É que eu tô assistindo
Claro, tô fazendo outras coisas também da vida e tal. E também tava assistindo filme, então eu não peguei e zerei de uma vez, como eu já havia feito nas duas últimas séries. Que eu peguei e assisti tudo de uma vez. Dessa vez eu assisti um pouco, depois parei, assisti um pouco, parei. Eu acho que assistia 2 ou 3 capítulos, aí episódios, né? E eu parava. Mas dá pra assistir de boa, é bem tranquilo. Se você não tem tanto tempo assim, dá pra você pegar uma semana, um fim de semana, quem sabe, ou uma semana mesmo, toda vez assistir um capítulo de noite, ou 2 capítulos, vai ser suave, vai ser bem de boa. E é bem interessante também. É legal você ver algumas coisas que a TV e o noticiário não conta que dá pra você ver ali, né? Alguns conflitos também. Dessa vez não teve tanto conflito como eu esperava, que nem teve as temporadas anteriores. Teve um conflitinho, mas foi bem pouco entre o Norris e o Sainz. E se teve muita Netflix, né, que é a produtora, né? Ela foi lá e pisou um pouco mais para dar um pouco mais de história, mas não teve quase nada demais assim. Foi uma temporada que as pessoas em si se respeitaram muito, né? Foi bem bacana, bem interessante, eu gostei pra caramba, eu achei super legal, quem gosta de Fórmula 1 vale a pena. Como eu tinha dito nas outras temporadas, se eu não me engano, eu tinha dito isso, que até quem não gosta de Fórmula 1 iria gostar, porque é bem interessante, então eu digo a mesma coisa, assiste a 1, a 2 e a 3, você vai achar legal, você vai achar interessante, porque de fato é interessante. E eu gostei mesmo de assistir, recomendo aí para fãs de automobilismo ou gente que gosta de esporte em si. E é isso, galera. Era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. É isso aí, galera. Valeu e tchau.